Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Eu sou a Corina Fontanella, a diretora nacional da Câmara de Comércio Trans Brasil. Eu tenho o prazer de abrir esse evento da Comissão de Saúde. Como é de costume, eu faço uma pequena introdução, falo um pouco sobre a Câmara, porque sempre há gente nova nos assistindo, seja remotamente ou presencialmente. Bom, a Câmara de Comércio França-Brasil é uma câmara, a câmara bilateral mais antiga do país, fundada em 1900, em São Paulo, 1933. Somos uma câmara nacional, com 4 capítulos regionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, mais uma antena em Fortaleza e, muito em breve, uma antena também em Recife. Somos uma Câmara em forte crescimento. Hoje contamos com 500 membros a nível nacional, mais de 330 membros em São Paulo, e estamos acolhendo novos membros a cada semana, graças às novas categorias que a gente abriu também para organizações não lucrativas, a Luminar da Rede Trans Brasil, ou seja, quem ainda não é membro da Câmara de Comércio Trans Brasil e gostaria de se tornar membro, nos procura, que temos a categoria adequada para vocês. A Câmara de Comércio é uma máquina de eventos, né? Nosso propósito é conectar pessoas, empreendedoras e empresas. Ano passado fizemos mais de 160 eventos a nível nacional. Esse ano a gente deve chegar também mais ou menos a esse número. Promovemos conexões e também conhecimento. Então, nós temos 14 comissões setoriais ou temáticas, e uma delas justamente é a comissão que hoje está organizando esse evento, a Comissão de Saúde. Estamos angariando novos membros nessas comissões, então, entre quem nos assista, ainda não é membro da Câmara, ou é membro, mas não é membro da Comissão de Saúde e gostaria de integrar essa comissão, por favor, é só falar com a gente e com os líderes da comissão. O tema de hoje é um tema, acho que, extremamente relevante, dados os desafios que o setor da saúde enfrenta no Brasil, né? O crescimento acelerado o envelhecimento acelerado da população, a alta dependência externa para insumos, equipamentos, e ainda tantas necessidades, né, da população não atendida ou mal atendida. Bem, não sou expert no assunto, né? Por isso que eu vou passar a palavra primeiro à vice-líder da comissão, Tatiana Porto, que vai apresentar o nosso palestrante, Rodrigo Silvestre, e a sessão será mediada pelo André Tucci. É isso, Tatiana, a palavra é sua. Obrigada, Corrine. Eu gostaria de apresentar o Rodrigo Silvestre, que vai ser nosso palestrante hoje, e é um renomado consultor que teve uma vasta experiência no Ministério da Saúde, no departamento, na diretoria que cria essas políticas públicas e privadas. Então, é um tema super atual, onde a gente teve mudanças recentes no marco regulatório, né, no arcabouço de normas para o estabelecimento dessas parcerias público-privadas. Acho que o momento é muito oportuno e a gente está trazendo o expert na área para a gente ter um overview e conseguir entender melhor esse tema. E agradecer a Valéria, que é a vice-líder também da Comissão de Saúde, e o André Totino, que vai moderar aqui a discussão. É um bate-papo, o Rodrigo combinou com a gente que vai fazer vai conversar conosco, então, por favor, tanto o público aqui quanto a audiência se sintam à vontade para nos mandar perguntas que a gente vai mandar aqui para o nosso moderador. E sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o Rodrigo
agradecendo muito você ter vindo aqui. Eu sei que o seu tempo é disputadíssimo, então isso torna a gente honrado de ter sua presença aqui, Rodrigo. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite da Câmara de Comércio Brasil-França. Acho que temos, de fato, um assunto que para mim é apaixonante, então eu que agradeço. Para mim é sempre bom. Como eu comentei um pouco agora antes com o André, ontem fiquei 10 horas aí falando sobre isso. E daí peço por isso que a gente bata um papo para vocês evitarem que eu fale demais. E desde que eu tive contato com a minha trajetória eu sou inicialmente com formação economista, né? Então vejo o complexo industrial e os projetos de parceria público-privadas na perspectiva da economia, mas ao longo do tempo também fui buscando as outras formações que achava necessário. Então, engenharia de controle e automação, direito, fiz meu doutorado em medicina aqui na USP e pude ir olhando os diferentes desafios que tratar com a saúde pública no Brasil nos trazem. E desde 2003, o Brasil inicia essa atuação da saúde por meio do fortalecimento da sua ciência e tecnologia, né? Então, a gente já tem também, desde 1900 e até antes, com o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, que já veio junto com o Dr. João VI para o Brasil. Então, o problema de saúde pública e oferta de medicamentos no Brasil já tem aí mais de 200 anos tentando ser endereçado, e a gente ainda não conseguiu superar minimamente os problemas principais. Então, de 2003 para frente, o Ministério cria essa divisão que vai trabalhar com ciência e tecnologia, e mais à frente, em 2007, 2008, ele é incorporado como parte da estratégia industrial. E nisso começa, então, a relação muito forte com o setor privado. A gente tem a saúde no Brasil, inicialmente, como uma política assistencial, né? A gente tinha no Brasil, antes dessa fase que a gente está falando, a distribuição de medicamento como uma parte da política assistencial, e depois, de 2003, 2007, ele começa a ser observado também como um vetor de desenvolvimento industrial. Então, o uso do poder de compra do Ministério da Saúde, hoje, só para falar de medicamentos, deve estar em torno de 16 bilhões de reais, mais ou menos, e considerando daí produtos para a saúde, sistemas, etc., quase 60 bilhões de reais. Então, com isso, se passa a utilizar um modelo que já era utilizado em outros lugares do mundo para desenvolver essa relação dos laboratórios oficiais no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas como aqui em São Paulo temos o Butantan, temos a Fiocruz agindo nacionalmente, temos outros que foram criados, e eles, então, identificam que eles precisam dos seus parceiros privados para serem um vetor de transferência de tecnologia e podem oferecer, né, esse acesso ao poder de compra do Ministério da Saúde. Então, em 2007, 2008, se torna uma política de Estado e passa, então, a serem feitas várias gerações de regulações que vão permitindo o estabelecimento, inicialmente, de relações com medicamentos de síntese química, de medicamentos que a indústria nacional já dominava, de certa forma, principalmente a partir da política dos remédios. E, em 2013, eles tentam, então, dar um salto ainda mais importante, tentando entrar em medicamentos biológicos de alto custo. E também há uma importante atualização no marco regulatório nesse momento, que vão levar as parcerias que vão envolver anticorpos monoclonais, essas transferências de medicamentos ainda, alguns recém perdida a patente, alguns ainda com patente relativamente próxima do fim, mas ainda vigentes, e isso tem um impacto, digamos assim, para o entendimento de como fazer saúde pública no Brasil, que é transformador. E, muito recentemente, a gente tem, então, uma nova rodada de atualização desse marco, e, nesse momento, a gente tem aberta uma chamada que vai permitir que novas parcerias se estabeleçam. Então,
É muito difícil, né? O Brasil ele tem uma tradição longuíssima de uma formação jurídica, né, das pessoas. Então, a gente sempre mandava a nossa elite se formar em Coimbra e, né, estudar direito em Coimbra. E isso tem um reflexo muito forte na forma de como a gente faz o relacionamento público-privado e como que a gente lida com a inovação. O Brasil tem uma força muito grande na formação de recursos humanos, mas ainda tem muita dificuldade de transformar isso em bons negócios. Então, estar num espaço como esse aqui, onde a gente pode discutir a importância disso, né, nos ajuda a reduzir um pouco o viés de que, eventualmente, a saúde pública só é feita pelo público, né? E a gente sabe que no Brasil, tranquilamente, aí 56% da saúde pública é feita por entes privados, né? Desde as santas casas, as empresas multinacionais que trazem tecnologias para cá, a gente sabe que existe uma participação muito interessante. Nesse momento, quem está na frente dessa secretaria é o Carlos Gadelha, que é, digamos assim, o mentor acadêmico dessa forma de fazer política, né? Ele gosta muito de dizer que não há conflito entre atividades privadas com finalidades lucrativas e o interesse coletivo da saúde, e que isso se complementa. Então, essa visão que surge naquele momento num governo de esquerda, ela é uma visão revolucionária mesmo dentro do processo, né? Mas, ao mesmo tempo, de certa forma, a visão dele ainda estava, digamos assim, muitos anos à frente, né, do que a gente era capaz de executar. Então, a gente está trabalhando aí ao longo desses 10 anos ou mais para conseguir construir o caminho que vai nos levar a essa visão. O complexo industrial da saúde, ele é uma forma de se referir a essa relação que existe entre muitos produtores, aos laboratórios oficiais brasileiros, à própria indústria. Ele articula esses diferentes atores que já existem e que o Gadelha, junto com outras pessoas da Fiocruz, vão dar um nome. Então, a partir desse nome, ele vai, então, começando a criar, ele vai começando a incluir dentro da visão da política industrial, né, esse vetor. Por incrível que pareça, o vetor de saúde no Brasil, ele sempre foi importante, mas ele nunca foi prioritário. Então, a atenção básica, a atenção de média e alta complexidade, acabavam tendo mais atenção do que a produção dos insumos necessários para atender um SUS, como a gente tem hoje, aí, pelo menos 110 milhões de pessoas, dependendo exclusivamente do SUS, mas, de certa forma, ele tendo o compromisso de atender os 220 milhões de pessoas. Nesse momento, então, uma certa, que para mim, como economista, era uma coisa que ele propôs que, para mim, era até difícil de entender como economista, né? Como uma empresa multinacional viria transferir a tecnologia que ela investiu milhões, né, bilhões, certamente, e que formaria, no caso das parcerias para o desenvolvimento produtivo, um concorrente nacional, privado, e ainda um concorrente, entre aspas, público. Eu, como economista da época, falei, não é possível que isso vai funcionar, né? E agora, mais de 10 anos depois, posso dizer, funciona. Primeiro, porque eu acho que há um compromisso, né? A gente tem empresas aí como Sanofi e outras empresas que participam aqui que são tão responsáveis pela saúde pública quanto o Fiocruz, Butantan e qualquer outro, porque não interessa se a economia está indo bem, se a economia está indo mal, né? Estão aqui, né? Há muito tempo, sempre com interesse de participar, e esse tipo de comportamento foi fundamental para a gente ver que quando a gente está dentro do SUS, está realmente pensando para fazer saúde pública, né? E ele vem, então, mais atualmente, tentar revisar, né, pequenos pedaços desse regulamento que foram questionados ao longo de 2013 até 2023. Principalmente
aqueles que estavam relacionados a como que a gente forma o preço desses produtos. Como o medicamento ele vai ser distribuído gratuitamente no sistema, ele acaba tendo sempre uma discussão de que se a gente tiver um medicamento mais barato, a gente vai ter maior acesso. Só que a gente viu, e principalmente na pandemia, isso ficou muito claro, né, de que nem sempre o mercado vai ser capaz de fornecer, por questões, obviamente, às vezes de logística, às vezes de interrupção de fornecimento. Então, ter no território nacional as competências para produzir, elas vão ser cruciais exatamente nesses momentos de crise, né? E isso, a gente falou durante muito tempo nas palestras, nos eventos, nos documentos, mas a um custo terrível, digamos assim, ficou patente e comprovado durante a pandemia. Que a gente precisava, de fato, incorporar essas competências e muito principalmente, e que é o mote atual do complexo, não era só o item de alto valor agregado, mas, por exemplo, o insumo farmacêutico que você precisa para aquele item. O insumo farmacêutico vai representar 5 a 7% do valor final do medicamento. Mas sem ele, você não tem medicamento, né? Então, esse tipo de comportamento reforçou, né? Então, felizmente, depois da pandemia, a gente já não tem mais que discutir a importância de existir essa política, né? A gente precisa apenas discutir quais são os mecanismos para que ela seja mais efetiva, né? Embora o complexo seja centenário, a visão do desenvolvimento no Brasil ainda é muito imediatista. Ela ainda está muito no tempo da gestão, né? E isso é um problema para projetos que vão demorar 10, 15, 20 anos para serem implementados. Então, a regulação atual, principalmente, ela vem trazer essas formas de dar segurança para o parceiro internacional que já fez o investimento. É ele que corre o maior risco, porque, em geral, ele já é o fornecedor do ministério, ele já tem um mercado internacional que precisa ser preservado e um longo histórico de desenvolvimento. Então, como que a gente consegue transferir isso para o território brasileiro e preservar esses investimentos que foram feitos é algo que está sendo melhorado, né? O complexo, ele também tem como um pilar, eu comentei há pouco, que os laboratórios oficiais eles desempenham um papel fundamental, né? É claro que a Fiocruz e o Butantan se destacam em relação aos demais pelo tamanho, né? A Fiocruz tem campos em vários estados brasileiros, tem projetos desde de atenção básica até altíssima complexidade, mas o Brasil também é formado por outros perfis de laboratórios oficiais, que são médio até pequeno porte. Então, a gente tem o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, a gente tem a FUNED, o IVB no Rio de Janeiro, temos no Nordeste alguns que são de excelente qualidade na área de produtos para a saúde, como o NUTES, temos no Plan, e esses laboratórios, eles ainda precisam aprender a se relacionar com entidades privadas. Muitas vezes eles estão dentro da academia, eles têm um histórico de produção de medicamentos de baixo valor, eles não entendem, às vezes, questões competitivas, questões de escolha de território. Então, eu acho que esse é um dos grandes papéis dos laboratórios privados, né? Ensinar a gente também que a gente precisa buscar eficiência, a gente precisa buscar gerar valor, né? E eu acho que esse tipo de relacionamento é muito forte no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem que foi um pouco o tema da minha tese de doutorado, de que quando a gente cria, a partir de 2003, esse grande incentivo para a inovação, a gente começa também a tirar um incentivo sobre medicamentos antigos. E a gente sabe que o Brasil tem diversos Brasis, né? A gente está aqui nos lugares mais ricos, né, do país, mas a poucos quilômetros daqui a gente ainda tem problemas de
falta de água potável, problemas de verminose. Então, como conciliar essas duas coisas torna o desafio ainda maior. Mesmo quando eu desenvolvo um medicamento novo para uma doença antiga, eu ainda gero questões de custo, gero uma proposta de preço mais alta, né? Então, os laboratórios oficiais, de certa forma, eles vão trabalhar preenchendo essa lacuna, né? Eles auxiliam os seus parceiros privados na fase de maior risco tecnológico. Ele tem uma relação muito boa com a parte regulatória, ele tem uma relação com as universidades, então ele pode compartilhar o risco científico na fase inicial. Quando chega na fase comercial, o parceiro privado é normalmente muito melhor. Tem mais eficiência, consegue produzir, tem escala, logística, mas em um determinado momento ele já não tem mais interesse naquele produto, né? O ciclo de vida do produto naturalmente vai fazer com que ele seja substituído por um produto mais novo. E aí volta o papel do laboratório oficial, que vai manter essa produção enquanto ela for necessária para o SUS. A gente tem produtos aí que a Fiocruz produz há 40, 50 anos, a própria o Butantan também. Então, enquanto a gente tiver gente morrendo de febre amarela e gente morrendo de imunoglobinúria paroxística noturna, a gente vai ter que atender os dois. Um medicamento custa 6 milhões de reais por ano de tratamento. O outro custa 12 centavos. Mas não há como a gente escolher, né, quem vai ser atendido. A gente tem que atender os dois, né? E isso, então, nos traz para o dilema que é ser gestor. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar no Ministério da Saúde e tentar, durante a minha gestão, nós encontramos muita dificuldade relacionada a explicar exatamente por que esses projetos deveriam ser preservados. Havia, naquele momento, um desejo de gerar economia. A gente estava enfrentando problemas fiscais no país, etc. Então, eu passei alguns anos da minha vida mostrando como era importante preservar esse tipo de relacionamento público-privado e que o objetivo dele não era simplesmente gerar economia, né? A gente gerou, na gestão, a gente foi uma das gestões que mais gerou economia em termos de diminuição do preço de medicamento, mas, ao mesmo tempo, foi uma das que mais incluiu novas PDPs, novos medicamentos. Então, esse é um pouco, acho que, do cenário que a gente quer discutir aí hoje. Tá bom. Acho que o Rodrigo já botou aqui uma introdução interessante, porque abre vários campos aqui que a gente pode trabalhar e detalhar um pouco mais. Talvez fique claro, eu não sei o quanto também a audiência e as pessoas estão familiarizadas com alguns termos, por exemplo, acabei de falar PDP, parceria para desenvolvimento produtivo, ou seja, você tem... E tem outras coisas que compõem todo o programa de políticas hoje, que acho que a gente vai detalhar um pouco mais aqui também. Queria ouvir um pouco de você, como é que você está vendo essa nova ordenação do arcabouço, do marco regulatório. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, acho que é interessante toda essa história que você trouxe e que data, lógico, há marcos aí, né, na história, específicos, onde você começa a organizar essa conversa, mas a gente também sabe que, por exemplo, você falou da Sanofi, outras empresas entraram no Brasil na década de 70, 80, através de parcerias e colaborações com o governo, através de laboratórios públicos ou diretamente com o governo, por conta de surtos ou de outras necessidades de epidemias, enfim, que aconteceram. Quais são hoje, como é que você vê aí, num sentido maior, como economista aí, uma pergunta, mas estando participando do governo, os benefícios claros de localizar a tecnologia e localizar a inovação no país, no sentido de impacto da economia, direto, indireto, obviamente, como é que isso gira, como é que isso movimenta, além e também como é que isso traz um benefício, que eu acho que isso é super importante, a gente está sempre colocando. Você pincelou aqui várias vezes. Qual é o impacto social de quando você começa a estimular a política, ou você tem políticas que estimulam trazer investimento para o Brasil sobre todos os aspectos. A gente tem modelos fora da saúde que já aconteceram, eles podem ser comparáveis ou não, mas como é que isso gira a economia e, obviamente, no final do dia, traz benefícios para a sociedade? Eu acho que isso
é fundamental que uma das coisas que o setor de saúde traz é exatamente um alto valor agregado, tanto para os postos de trabalho que ele gera, quanto para o entorno da cadeia, porque muitas vezes a gente olha o medicamento como sendo o item principal, mas ele também se multiplica, digamos assim, para as questões de embalagem, de processo, de serviços de advocacia, para serviços de regulatório. Então, a natureza da atividade de saúde ela é de altíssima qualidade de valor agregado. Então, uma das coisas que o Brasil tenta, ao longo de toda a sua existência, é buscar aumentar a agregação de valor nos seus produtos. A gente tem algumas dádivas, né? Que é de poder ser os maiores produtores industriais de quase todos os bens principais, né? Ácido sulfúrico, alumínio, aço, petróleo, mas a gente acaba ficando dependente externamente do que é feito com esse material. Há 12 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma empresa de energia solar e a gente vendia 99% do silício em grau industrial do mundo e comprava 100% do grau solar. E a diferença de valor era gritante, né? A gente tem isso historicamente e a partir, então, dessa visão, isso está dentro do argumento, né, dessa política, é de dizer, olha, nós crescemos cada vez mais como sistema de saúde, nós consumimos as principais tecnologias de saúde, mas a gente está estacionado em 6, 7% do PIB de geração de valor, né? Nós temos, né, desde a década de 70 e até antes, as principais multinacionais do país, e a gente, por exemplo, não aderia aos regimes de patentes, por exemplo. Mas a gente não usou essa vantagem, entre aspas, para desenvolver e incorporar tecnologia. Ironicamente, né, ou não, a gente só conseguir transferir tecnologia, de fato, para o Brasil depois que a gente entrou numa lógica muito mais de respeitar a propriedade industrial, né? Não que a gente desrespeitasse antes, mas que a gente passou a tentar também poder proteger o conhecimento que fosse eventualmente gerado no país, né? Então, a partir disso, a gente tem, então, inicialmente um benefício direto, né, da atividade industrial e comercial mais forte no Brasil, que, de certa forma, acaba sendo um pouco concentrada no eixo Rio-São Paulo, por uma questão natural, né? As empresas acabaram vindo para cá, existem benefícios, questões de logística e de ativos complementares que estão disponíveis aqui, mas ao longo do tempo a gente também começa a criar centros de excelência em outros lugares, né? Como produção de insulinas no norte de Minas Gerais, como esses projetos que eu comentei no Nordeste. Em Campina Grande, na Paraíba, nós temos alguns centros de produção em que trabalham com modelagem tridimensional de cirurgia já há 10 anos, né? Então, são casos brilhantes, né? A gente tem aqui em Campinas também a produção de próteses cranianas, né, de calotas cranianas a partir de impressão 3D, também há 12 anos. Então, coisas que ainda a Anvisa, por exemplo, ainda não sabe nem como regular, né? Porque quando a medicina é altamente personalizada, ela enfrenta um pouco dificuldades na lógica da própria regulação. Mas então o SUS ele tem essa capacidade de pegar esse conhecimento industrial e espalhar ele pelo país como um todo. Eu acho que isso e a questão do acesso, né? Falar do acesso específico no final do dia, porque é o que interessa para quem está lá na ponta, né? Mas vamos lá. Exatamente. Então, assim, não é trivial fazer qualquer oferta de medicamentos no país. Por umas questões, assim, logísticas. Eu me lembro, assim, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, a gente estava distribuindo medicamento. E daí um dos caminhões estava saindo aqui de São Paulo e ele tinha 100 milhões de reais em medicamento no caminhão. E estava parado, e em 48 horas ele ia estragar.
E daí eu falei, olha, gente, se precisar, alguém compra um helicóptero e guincha ele, porque o helicóptero vai custar 20 milhões e eu vou salvar 80 milhões. Mas, por incrível que pareça, a gente não precisou, porque a gente daí colocou por fora dos caminhões que se tratava de medicamento e nenhum, até de piada, nenhum dos grevistas interrompeu o fluxo. E nós entregamos todos os medicamentos naqueles dias, sem nada. Então, assim, existe como um valor nacional, né? Certamente em outros países também, mas o SUS é um patrimônio nacional. Né? Na pandemia, a gente reconhece pela primeira vez Fiocruz e Butantan como patrimônios nacionais de saúde. Então, a gente vai vendo a força desse sistema. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Não, super. Eu acho que não dá para fazer política sem pensar no impacto social. Né? Serve para a saúde, serve para qualquer área. É isso que você falou, né? Tem muita coisa por trás, tem um frasco de vidro por trás. Você está trazendo empresas para melhorar o ambiente competitivo dentro da produção, de melhorar a tecnologia do vidro, da borracha que faz a vedação. Tem tanta coisa. Eu estou falando de um detalhe específico, mas você falou de serviços. Tem tanta coisa que sugira. Isso em outros complexos industriais, em outros setores, foi comprovado que funciona. Então, acho que o SUS, como você falou, é um grande indutor também de ampliar esse acesso, que é sempre o objetivo maior no final do dia. Eu queria entrar depois num tema para ele falar exatamente dos programas hoje, porque eu acho que é um processo em construção, né? Tudo que ele comentou desde o início. E é um processo que é contínuo, né? De tentativa de aprimoramento, em todos os aspectos, para tentar abranger toda a complexidade que é o SUS e toda a oferta, seja medicamento, serviço, enfim, de atendimento. Mas você falou em vários momentos também aqui, antes da gente entrar em detalhes nas siglas, e algumas siglas a gente pode poupar, a gente pode falar de uma forma melhor, mas são várias siglas e novas agora, né? Os programas e tudo mais. Mas onde você está vendo aí, em geral, acho que talvez você não precisa dar nomes hoje, mas a competência, foi muito competência instalada, mas que ainda falta um passo. Dentro dessa cadeia, eu vou chamar de uma cadeia de inovação como um todo, tá? Aí, desde a academia até a manufatura, seja ela por empresas privadas nacionais ou mesmo laboratórios públicos, onde a gente tem hoje já alguma capacidade instalada para poder ser uma força motriz, é onde você vê mais oportunidade por conta desses novos programas, que a gente possa acelerar, ajudar a usar isso como oportunidade de acelerar esse desenvolvimento para a gente encurtar essas lacunas que fazem tanta diferença no fim do dia. Porque senão, aí eu vou só para você, talvez, eu queria ver o teu ponto de vista, eu acho que a gente está falando de um processo de compra. Então, comprando conhecimento, comprando tecnologia, atraindo, obviamente, para um dia estar num patamar de um equilíbrio, ou uma tentativa de equilibrar um pouco mais essa... Você falou da história da sua companhia. Então, como é que você está vendo? O que a gente já tem hoje por conta de um legado já de processos que estão em andamento, alguns que já terminaram, mas aonde também tem espaço para a gente acelerar isso, olhando na cadeia de inovação como um todo. Aí você se achar melhor aí dentro da tua... Então, eu acho assim que, de certa forma, desde 2004, quando a gente introduz a lei de inovação no Brasil e a gente começa a, digamos, evangelizar sobre a importância do tema da inovação, e eu já fico muito feliz hoje porque a gente precisa mais ficar diferenciando o que é inovação de invenção, mostrava coisas completamente esdrúxulas que eram inventadas e nunca vendidas. E a gente, então, vai fortalecendo essa cadeia de inovação a partir de um primeiro pilar, de que os pesquisadores brasileiros são altamente inseridos internacionalmente. E eles produzem, então, né, tem um caso que eu gosto muito de lidar, né, em 2013, a gente passa a comprar anticorpos monoclonais, 2% do quantitativo do SUS, mas 55% do gasto das aquisições de medicamentos. 2 brasileiros participaram na década de 70 da patente dos anticorpos monoclonais, que foi o professor Calil aqui do Butantan e o professor Badaró, que estavam no Senai Cimatec na Bahia. Então, não era necessário, em 2013, explicar para o Calil o que era um hibridoma, o que era um anticorpo monoclonal. Né? Mas era fundamental entender que a gente não tinha os ativos, faltava um outro pedaço. Né?
Então, a gente vem desenvolvendo, os nossos médicos também são altamente reconhecidos pela participação em estudos clínicos, pela condução de estudos clínicos. O que faltava era a gente fazer no Brasil e para o Brasil. E eu não, quando eu digo no Brasil, não é isolado do resto do mundo. É trazendo um protagonismo brasileiro de desenvolvimento, né? Aonde que a gente tem e continuará tendo o gap é nesse final do desenvolvimento. A gente termina o desenvolvimento na academia, a gente leva para uma fase inicial de prototipagem ou prova de conceito, e aí a gente tem uma dificuldade, que é a minha visão, né, particularmente como empresário e como economista, é a falta de um pouco de assumir risco do empresário brasileiro. Porque ele é um empresário muito produtivo, um empresário que é capaz de fazer dinheiro com muita qualidade, mas ele prefere ser o rápido seguidor do que o inovador, em muitos aspectos. Então, neste momento, o produto e a tecnologia acabam sendo desenvolvidos fora. Então, principalmente as fases de estudos clínicos, eu acho que, embora a gente tenha uma grande massa de população atendida, pelas regras e pelas características do sistema, a gente não realiza muitos estudos clínicos fase 1 e fase 2, principalmente no Brasil. Quando ele retorna à fase 3, aí sim tem uma perna no Brasil. E a outra é a de pensar a fábrica de uma lógica que permita uma competitividade internacional. A lógica que a minha economia chama de doença holandesa, né? Que é quando você tem recursos internos muito abundantes, eles fazem com que você acabe ficando capturado pelo próprio mercado interno. Então, no Brasil, já é suficiente para você ficar bilionário atender a própria população brasileira. Então, de certa forma, não há um grande incentivo para trabalhar fora. Mas o setor de saúde ele é altamente internacionalizado. Então, quando a gente sai dos setores tradicionais brasileiros para ir para esse setor, ali chegou nesse desconhecimento. Então, o nosso Vale da Morte, nesta fase do processo de inovação, ele é ainda o grande desafio. Quando ele chega para uma fase onde ele já foi neutralizado, digamos assim, o principal risco tecnológico, o empresário brasileiro volta a atuar. Então, a gente sempre tem os melhores produtos, né? A gente viu isso na pandemia. Todos os países ou produziam a vacina ou tinham o direito, entre aspas, de comprar sem acesso à tecnologia. No Brasil, todas as compras foram feitas com transferência de tecnologia. Algumas antes da própria pandemia, né? Então, a gente já, exatamente pela brilhante atuação de Fiocruz e Butantan, eles já tinham comprado a plataforma tecnológica para um outro contexto. E aí eles fizeram essa rápida reconversão para o produto. E daí a gente tem a gente também carece um pouco da última fase, que é aquela em que a gente consegue gerar inovações incrementais. Porque daí é uma restrição relacionada à nossa regulação, né, de que é custoso e demorado fazer a atualização de determinados produtos. Então, a gente perde, às vezes, a oportunidade de, ao incorporar uma tecnologia que ela entre, né, no mercado brasileiro, a gente olhar para aquilo e gerar diferentes aplicações. A gente vê isso muito na produção de medicamentos biológicos. Eles geralmente vêm numa primeira geração como medicamentos infusionais, na segunda como aplicações subcutâneas e depois aplicação por comprimido via oral. Então, essa é uma dinâmica, né? Se você já sabe que você está incorporando um medicamento infusional, você poderia estar trabalhando no subcutâneo, porque é a próxima geração. E aí tentar equilibrar um pouco a nossa inovação. A gente faz isso muito bem no aeroespacial, a gente fez isso muito bem no automotivo, a gente faz isso muito bem na energia elétrica, no setor bancário, né? Então, a gente pode olhar essa experiência em outros setores e tentar também aplicar para a área de saúde. Você faz com um conceito de legado, um primeiro processo onde você possa até diluir o investimento através de novos
inovações incrementais nesse sentido. Eu acho que faz todo sentido. Eu não sei se alguém já tem alguma... Eu queria só... Eu prometo que eu vou fazer mais uma aqui, para acho que depois dar uma grau maior de curiosidade, mas então, e aí eu vou fazer o gancho dentro dessas áreas aí onde temos algumas carências. Eu queria que você falasse um pouco de como hoje está se organizando o processo, né? A Tati comentou muito bem que a gente tem uma nova ordenação aqui, um marco regulatório, há uma chamada, você comentou também, mas, em termos gerais, hoje são 6 programas, mas a gente sabe, a gente falou um pouco de PDP aqui, PDP talvez seja o programa mais conhecido hoje dentro desse universo aqui de tal, não vou chamar que é o mais pragmático, mas talvez foi o que tenha sido mais executado e exercitado, então talvez ele puxe um pouco a fila, e o governo agora, com essa nova estruturação, vem propondo essa estratégia nacional dentro do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, trazendo outros programas para compor. Então, assim, eu queria que você faça um pouco de cada um dos programas, sem detalhes, assim, porque eu acho que realmente é muito denso, e a gente pode, na medida da curiosidade, a gente abordar um tema ou outro, e como se conversa, talvez, ou como você vê isso conversando, mas no sentido de plataforma para alavancar mesmo essas áreas que estão mais carentes. Porque, de novo, a gente, aí estou falando de mim, mas eu acho que talvez a PDP, como ser uma coisa mais conhecida, seja bastante explorada e continue sendo agora com novos projetos, mas como os outros programas podem atrair também outras iniciativas que possam agregar valor e de novo, alavancar e reduzir talvez essas lacunas que você mencionou. Eu acho que os programas, assim, são 3 blocos principais, né? Eu diria. O primeiro, que tem a ver com o PD6, né? Que é o Programa de Desenvolvimento, de Fortalecimento da Infraestrutura do Complexo. Então, uma das coisas que é resultado desse período de maior austeridade fiscal, aí, que começa em 2013, principalmente, e dura até 2021, ele fez com que os laboratórios tivessem dificuldade de investir. Então, aqueles que conseguiram aprovar parcerias para o desenvolvimento produtivo entre 2008 e 2013, de certa forma, conseguiram atualizar seus parques porque tinham receitas vindo da comercialização. Mas outros laboratórios não tiveram essa mesma oportunidade, ou porque o projeto de PDP ainda não chegou na fase de comercialização, ou porque não conseguiram ter nenhum projeto aprovado, essas infraestruturas começaram a ter problema. Então, a partir disso, se identificou que se vamos querer ter essa autonomia produtiva nacional, a gente precisa fortalecer esses segmentos, né? Então, foi aberto também às entidades que apresentassem seus projetos, e já numa visão bastante interessante de que até a gestão anterior, a gente tinha ainda os programas, durante todos esses 20 anos, a gente tinha os programas mais ou menos vistos de maneira separada. E agora eles começam a ser vistos de maneira mais integrada. Então, antes o laboratório oficial podia ir lá e pedir recurso para fazer uma fábrica de vacina, e ele apresentava um projeto de PDP de um anticorpo monoclonal. E isso começou a gerar, obviamente, uma desorganização do sistema, né? Então, de certa forma, agora houve, primeiro, com a alçada do status da parceria do Complexo Industrial da Saúde pela Estratégia Nacional, Que até o final. para que, então, a estratégia do Complexo Industrial ela pudesse figurar como uma das 6 políticas industriais do Estado. Então, a gente colocou... Antes ele sempre foi desejado, mas nunca foi priorizado, assim, com o real valor que ele tem, né? Então, agora ele foi, de fato, priorizado. Foi atualizado, então, o marco regulatório da parceria para o desenvolvimento produtivo. Essa parceria que digamos assim, a vitrine, né, da política, ela envolve sempre 3 parceiros, né? Um parceiro detentor da tecnologia, que quase geralmente é uma empresa multinacional, envolve uma empresa privada com fins lucrativos nacional e envolve um laboratório público oficial. E eles fazem essa inter-relação para poder atender a uma determinada lista de projetos estratégicos.
Nessa rodada, eles lançaram uma variante desse projeto, que é a Parceria para o Desenvolvimento Inovador Local. Porque foi identificado também que era, digamos assim, o grande marketing em cima da primeira rodada de parcerias para o desenvolvimento produtivo, de que ela não tinha custo fiscal, porque você usava um dinheiro de compra que você já ia fazer e no bojo trazia tecnologia, investimento em fábrica, etc. Em economia, a gente fala que não existe almoço de graça, né? Então, alguém realmente tinha que pagar essa conta. E a conta ela era paga por uma velocidade de queda de preço um pouco menor. E a gente sabe que o medicamento, quando ele interrompe, quando acaba a patente, normalmente o preço cai abruptamente. Então, a PDP ela permitia que esse preço caísse de uma maneira um pouco menos acelerada. E, em troca desse lucro adicional, digamos assim, o detentor da tecnologia traria a sua tecnologia para os seus parceiros. Só que o governo não punha recursos. Então, na PDIL, né, na Parceria para o Desenvolvimento Inovador Local, ele corrige esse problema. Então, agora ele pode colocar, sim, recursos. E há uma ampliação, porque as parcerias para o desenvolvimento produtivo elas têm um foco muito grande em medicamentos de altíssimo impacto no orçamento. Então, para você poder participar de uma PDP, você tem que ser um medicamento com despesas aí, na minha época, era a partir de 60 milhões de reais para aquisição de medicamentos. Hoje, esse valor ainda é por volta disso, mas, na verdade, esse piso é muito pequeno. Os medicamentos de PDP se compram de 200 milhões, 400, 600, 800 milhões. Então, você tem, na PDIL, uma oportunidade também de trabalhar com medicamentos que não são de tão elevado custo, mas são estratégicos. E aí vai para o último bloco, que vai tentar dois grandes desafios. Um é lidar com medicamentos órfãos e doenças negligenciadas. Esse é o tema da minha tese, né, como eu comentei. Então, o Brasil ainda tem um contingente enorme, o mundo inteiro ainda tem, né? A OMS estima em torno de 1,7 bilhões de pessoas que precisam de atendimento, medicamento ou não, que são acometidos por doenças negligenciadas. Então, e o custo médio de um atendimento desse é de cerca de $1. Então, ou seja, com 1,7 bilhões de dólares, a gente conseguiria tratar 30% da população mundial. Né? Para você ter uma ideia, esses números meus são de 2019, que é o último ano da série. Naquele ano, só de adalimumab, o mundo comprou 6 bilhões de dólares. Então, com 30% do que a gente gastou com a adalimumab, a gente poderia ter fornecido medicamento para o mundo inteiro. Só que não o que é verdade do ponto de vista financeiro não é verdade do ponto de vista do bem material. Né? Distribuir para bilhões de pessoas um medicamento que seja gratuito, ainda assim tem um custo elevadíssimo. E o outro... o adalimumab é um anticorpo monoclonal, é um medicamento utilizado para artrite reumatoide. Então, ele é um medicamento de uso crônico, né? Então você vai usar por bastante tempo, e ele não cura, mas ele faz o manejo do paciente para você ter menos efeitos e menos problemas. É um medicamento que, em 2016, ele era o medicamento mais... tirando vacina, né? Porque o volume é grande, mas era a maior despesa do SUS com um único medicamento era na aquisição desse medicamento. Usamos a molécula mais rentável. Exatamente. Então, assim... E ele é uma das provas do que aconteceu, que no dia seguinte da patente ele saiu de R$ 1.800 por frasco para R$ 120 o frasco. E, ironicamente, se tornou um medicamento desabastecido porque o preço ficou muito baixo. Então, o medicamento que era um dos mais modernos se tornou desabastecido por uma questão desse tipo. Então, leva a esse último bloco, onde diz que as doenças negligenciadas hoje são um pilar estratégico, então existe um programa específico para tentar atrair essa produção, que é extremamente útil para o SUS. E um último que é da produção dos insumos farmacêuticos do território nacional. Que esse
Esse eu tenho, assim, mixed feelings em relação a eles, assim, porque a produção dos insumos farmacêuticos, ela é global, porque você produz, ele é um medicamento, quando você produz ele é relativamente barato. Então, 1 quilo de um insumo farmacêutico, de um medicamento caríssimo, vai custar, sei lá, US$ 17.000. E com 1 quilo você vai produzir R$ 100 milhões de produto final. Então, ele não é um problema pelo custo, ele é um problema pela escassez. Então, por exemplo, medicamentos oncológicos, as grandes fabricadoras de IFAs, né, que a gente chama de insumo farmacêutico ativo, ela tem cota. Você só pode comprar a sua cota. Então, tem empresa que compra a cota mesmo quando ela não vai produzir. Porque se você sair da fila, você não volta mais. Você perde a sua oportunidade. Então, você tem que, às vezes, comprar e jogar fora, porque você não pode sair. A gente tem uma grande parte dos IFAs do mundo são produzidos na China e na Índia. E em vários momentos, como agora, por exemplo, eles estão em conflito. Então, eles têm alguns conflitos que são permanentes, né? Mas às vezes eles impactam mais ou menos na questão comercial. Por causa da pandemia, muitos países identificaram que essa dependência era um problema. E o Brasil foi um deles. Então, a gente já chegou melhores momentos aí a produzir cerca de 60% dos nossos insumos farmacêuticos, e hoje a gente não deve produzir 5%. E aí a meta desse programa é voltar a produzir 70%. É uma meta expectacional, né? Eu acho que ela não é necessariamente, não precisa ser atingida, mas ela deve ser perseguida sempre, né? Então, eu acho que esses são os principais programas. E eles vieram acompanhados daí de uma atualização mesmo, regulatória, olhando o que tinha sido apontado pelos órgãos de controle. Então, são portarias, né, são bastante extensas, que vão dizer qual é o rito de apresentação da proposta, como ele vai ser avaliado. E eu acho que isso é o que a gente vai ver agora, né? Embora a janela de apresentação de proposta ainda seja meio curta, mas eu acho que meu palpite é de que ela ainda vai ser estendida um pouquinho por causa comentei isso com o Leandro Safatli lá na consulta pública, porque também tinha sido curto. E daí não só eu, mas muitas pessoas comentaram com ele dizendo, olha, é melhor você dar um pouco mais tempo e receber uma qualidade melhor, né, do que você cumprir o prazo e daí não ter projetos de qualidade. Então, agora eu acho que acontece a mesma coisa. Até porque um aprendizado nesse processo foi que os laboratórios oficiais, eles sempre foram muito passivos em relação às ofertas. Então, eles faziam muitas parcerias e tinham dificuldade de dar consequência a elas. Agora, eles são muito mais maduros. Então, agora eles estão fazendo chamamentos públicos, né, para que possam apresentar as propostas. Então, eles já têm que ter um pouco mais de clareza. As empresas nacionais já são mais preparadas também, né? E as multinacionais também têm o seu rito de aprovação, de pedir aprovação para os seus boards internacionais. Então, é o tipo da coisa que, num projeto de 10, 12 anos, não é um mês a mais, um mês a menos que vai ser, né, o relevante para a entrega final. Mas ele é fundamental para você escrever um projeto de boa qualidade. Posso fazer uma pergunta para o Por favor. Talvez não seja uma pergunta muito fácil de responder, mas de uma forma mais assim, superficial, Rodrigo, na sua visão hoje, nesse novo arcabouço, o que você vê ainda como deficiência, como lacuna que a gente precise, ou que possa ser melhorado aí? Eu acho que, assim, uma das coisas que, para mim, é fundamental é que o marco regulatório de algo tão complexo quanto isso deve ser feito por meio de lei. Fazer essa pergunta. Então, o meu primeiro comentário na consulta pública, ele é público, ele está lá e tem meu nome, então é exatamente isso. Foi onde paramos, né? Na gestão em que eu participei, nós conseguimos levar de portaria para decreto presidencial e começamos a discutir, e existe tramitando no Congresso Nacional o PL 1505, que vai levar esse marco para uma lei, né? Para que depois a gente ainda possa dar mais um passinho e levar para a Constituição.
Mas, nesse momento, acho que esse é o principal defeito, porque ele está mais claro em relação a vários aspectos que tinham sido questionados, mas ele ainda não dá essa segurança com relação à interrupção pelos órgãos, porque isso é uma coisa importante. Como é um segmento altamente competitivo, e o Brasil tem estruturas de fiscalização, não só o Brasil, mas as estruturas de fiscalização são demoradas e devem averiguar cuidado e zelo. Se você acionar os órgãos de controle, você normalmente interrompe o projeto por muitos meses e às vezes por muitos anos. Isso não foi superado com a proposta por meio de parceria, de voltar isso a uma portaria ministerial. Então, isso para mim isso é um problema. E está associado também à questão de você poder trazer o Ministério também como um parceiro contratual. Porque a posição do Ministério é relativamente melhor, entre aspas, do que os demais parceiros. Porque o Ministério ele precisa garantir, entre aspas, previsibilidade de compras e preços. Se ele não faz isso por meio de contrato, ela pode mudar. Então, nós estamos falando de projetos de 10 anos, serão pelo menos 2 presidentes da República e meio, serão 5 ministros da Saúde, né? Então, a gente tem... Exato. E a gente tem... Então, essa mudança, quando ela é por meio de portaria, eu sei que eu já fiz, a gente pode mudar, né? E isso gera uma necessidade, não interrompe os compromissos, mas gera uma necessidade de repactuar os compromissos. Para empresas que são listadas em bolsa, que são de outros lugares, que têm riscos fora do território brasileiro, isso é muito ruim, né? Então, essa parte eu acho que não foi superada. Tem detalhes técnicos, assim, eu acho que questões... eu sou um grande defensor de que a inovação é o espaço do erro. É o espaço onde você, né, a gente tem palestras e aulas, a gente sempre fala isso, que se você pegar o governo americano ou outros governos, ele paga bilhões de reais, às vezes, para fazer o projeto de algo que ele nunca vai produzir, né? Um avião, um submarino, etc. Nós temos um entendimento de que a gente nunca pode errar, e que o erro está sempre ligado ao todo, né? Alguma coisa culposa, e isso é muito ruim. O gestor público no Brasil, ele acaba ficando 5, 10 anos respondendo pelas ações que ele fez durante a sua gestão. E o parceiro privado acaba perdendo o timing, né? Então, o governo não tem bom timing de mercado. Para ele, às vezes, não faz diferença se ele vai lançar nesse mês, daqui 1 ano, daqui 2 meses. Mas para uma visão competitiva do mercado, isso é fundamental. Então, eu acho que ele há um peso muito grande no papel da burocracia do processo, de como ele faz, aonde que ele é avaliado, quem que avalia, etc. E ele não vai em questões mais fundamentais como essa, de dizer, olha, se você fizer uma incorporação de um medicamento de terapia gênica, que é super novo, e parar pela metade, você ainda está super bem. Você gerou conhecimento, né? Você gerou aprendizado. Isso não é respeitado no marco por portaria, mas uma coisa que eu acho que compensa um pouco as eventuais fragilidades que possam ter permanecido na portaria é que a atual lei de licitações brasileira, 14.133, e outros marcos regulatórios sanaram algumas dessas questões. Então, se você tem um projeto que claramente diz que ele pode falhar por alguma questão tecnológica, a legislação que está acima das portarias vai respeitar. Então, eu acho que, de certa forma, não sei se intencionalmente ou não, mas o que não foi completamente coberto nas portarias está coberto na legislação, né? E isso é bem importante da gente lembrar que o complexo industrial não é só o Ministério da Saúde. Então, em alguns momentos, a gente também precisa usar o Ministério do Comércio, Ciência e Tecnologia, Casa Civil, e fazer todo mundo entender qual é o seu papel também. Maravilha. Acho que você abriu um outro canal aqui que eu queria explorar, e você
acho que foi muito bem. Eu acho que, por entendimento geral, todos esses processos, né, distribuição de projetos e, obviamente, aprovação para ter uma parceria em andamento, eles necessitam de dispensas de licitação ou de outros dispositivos dentro da lei, como o Rodrigo falou, justamente para fazer jus a esse período de projeto onde não só todas as partes possam usufruir bem do modelo. Então, é um pouco do que você falou, quer dizer, você acha hoje, então você trouxe já esse tema, acho que a gente vai estar na eterna discussão do valor da portaria, porque a portaria realmente, como você falou, tem um poder, uma força limitada, mas ela, ao mesmo tempo, ela é ajustável, ou mais fácil de se repactuar do que um projeto de lei, que uma lei pode engessar alguns mecanismos que depois, para você fazer um novo projeto, pode ter um rito mais longo e não ser tão ágil, mas, enfim, eu concordo que tem que haver um balanço. Mas você acha que hoje, e aí eu acho que você já respondeu, mas faltaria algum dispositivo hoje dentro do artigo 75 da Lei 14.133? Você acha que aqueles são pelo menos 3 parágrafos ali que versam dentro da lei de inovação ou de processos onde haja aporte de transferências tecnológicas, para que haja um ambiente favorável para a dispensa da licitação daquele produto específico que está sendo eleito de um projeto. Você acha que ainda tem alguma coisa que possa ser discutida? Porque isso foi construído. Isso foi desde a 8666, né, o artigo 32, se eu não me engano, para não errar aqui. Mas você acha que ainda falta alguma coisa para amparar que possa ainda deixar algum tipo de insegurança? E aí eu não vou falar só das multinacionais, acho que a insegurança é para todo o ambiente, né? De quem investe, de quem está na ponta esperando, de algum tipo de melhoria. Você acha que dá? Então, assim, eu acho que no artigo 75, eu acho que as formas de dispensa acho que ficaram bem contempladas, né? Eu acho que, olhando ele de maneira assim, tem coisas que eu acho que são um pouco reflexo da força de sensibilização. Então, por exemplo, criar um inciso para dispensa específica para doenças raras. É muito reflexo do poder de influência mesmo que eles exercem. São doenças sempre caráter muito impactante, né? Embora impacte um número relativamente pequeno de pessoas em cada uma delas, o conjunto delas leva a uma população muito grande e elas sempre têm essa duplo impacto, pela causa, né, pela própria evolução da doença, que é normalmente muito impactante, e pelo custo. Então, doenças com custos absurdamente altos para a produção. Mas manteve-se a questão do contrato de transferência de tecnologia como um motivo de dispensa. Acho que ali ele conseguiu manter, então, e também os produtos estratégicos também estarem versando ali de maneira mais clara. E quando você olha ele de maneira complementar ao restante da lei, você enxerga ferramentas que são muito interessantes, como o diálogo competitivo, por exemplo, que eu não vi isso, não quero ser injusto, mas eu vi várias chamadas agora foram feitas, eu não vi, não quero ser injusto, né, porque eu não posso não ter lido todos, com certeza, mas eu não vi, por exemplo, o uso desse dispositivo, talvez até pelo curto tempo de execução da chamada, seleção do parceiro para ainda fazer o projeto, mas seria muito bom poder exercitar esse instrumento, você não acha? Uma das coisas que eu faço nesse momento é a faculdade de Direito também. Então, a gente teve uma oportunidade bem interessante, que foi, primeiro, na regulamentação estadual da 1433, o nosso grupo de pesquisa teve a oportunidade, junto com o convite, né, e a abertura do procurador que estava à frente, de incluir um capítulo de compras públicas inovadoras na lei estadual. Sim. Então, a gente trouxe os elementos da Lei 182, da Lei de Inovação e da 1433 para esse espaço de uso. Então, no estado do Paraná, seria um pouquinho mais fácil de realizar. A segunda, então, daí dentro da área jurídica, existe hoje uma corrida por quem vai conseguir fazer o primeiro diálogo competitivo de ponta a ponta. Então, a gente sabe que o Ministério da Economia, em 2021, tentou fazer, fez o comitê, fizeram algumas discussões. O Conselho Regional de Arquitetura no Espírito Santo também está tentando fazer um.
Então, ainda, eu acho que, pelo menos nos lugares onde a gente propôs a ideia de fazer um diálogo competitivo, todo mundo acha maravilhoso, mas ainda ninguém teve coragem. Né? Então, eu acho que, assim, o próprio Tribunal de Contas da União está tentando propor alguns. Eu acho que ele não foi feito um pouco por causa disso. Se ele fosse utilizado, ele deveria ter sido utilizado antes da abertura do chamamento do governo federal. Sim. Porque é o momento onde, para mim, seria brilhante o uso. Porque hoje, o que o laboratório tem feito? Ele abre uma chamada dizendo, olha, eu quero PDP, o que você quiser ofertar, eu vou discutir. E isso, todos vocês sabem bem, mas para você escrever um projeto dessa natureza, é um projeto altamente caro de você escrever. Investimento de pessoas, etc. Então, você não vai fazer para tentar, vou fazer 10 projetos e mandar alguma coisa para aprovar. Você precisa dedicar, precisa de aprovação, etc. Então, eu acho que isso teria sido melhor endereçado se tivesse sido utilizado um diálogo competitivo. Ele nada mais é do que prever, na fase de especificação da contratação, você dialogar com quem entende. Então, o governo não sabe produzir anticorpo monoclonal, não sabe produzir terapia gênica, não sabe sequer especificar o edital para contratar. Então, ele deve entrar em contato com todas as pessoas que entendem. Só que a legislação anterior dizia que se você participa neste nível da discussão, você não poderia entrar na concorrência. E daí você poderia, então, levar a uma dispensa de licitação, a uma inexigibilidade de licitação, que é complexa. Né? Então, agora, a legislação criou esse caminho de uma maneira mais clara. Né? E a gente está tentando, eu estou todo dia, umas 2 vezes por dia, eu tento convencer alguém a fazer. Eu acho que eu vou conseguir. Esse é um ponto importante. Você também passou rapidamente falando sobre isso, que eu acho que é um ponto interessante. É que a gente fala, e tudo isso é oportunidade, dentro do contexto das parcerias, porque são melhoria e aprimoramento dos próprios processos administrativos e também os de controle. Você falou, e a transparência é fundamental. Obviamente, nenhuma empresa, seja ela pública, privada, instituição, quer estar num ambiente onde você não tem transparência dos processos e tudo mais. Qual a importância, você assim, mas o tamanho da importância da harmonização com outros setores? Aí você comentou o TCU, mas a gente tem que lembrar que vários laboratórios, como você mencionou, são estaduais, então você também tem os tribunais de contas estaduais. Qual é a importância, onde você vê espaço aí de oportunidade da difusão dessa... Que aí é o seguinte, é um objetivo maior, combinado dentro de uma política pública, combinado com o interesse público, onde a transparência é fundamental, mas que possa haver espaço para o erro. E aí onde você... Como é que você está vendo o processo? No passado eram quase áreas, aliás, quase não, eram áreas estanques. Uma não falava com a outra, estou falando de mais de 10 anos. E vem num processo de construção. Você tem visto isso porque uma coisa é o federal está muito ligado ali, e a gente sabe que a Secretaria, o Ministério da Saúde, já há alguns anos, já vem buscando essa harmonização de entendimento, por conta que já veio uma lei contra as licitações e vários outros dispositivos, mas em ponto estadual também. Porque talvez você falou bem claro, sei lá, o tribunal vai lá e bloqueia. Aqui não julgamento de méritos, está certo ou errado, porque tem uma série de elementos que podem ser envolvidos nessa discussão. E isso faz com que, de novo, o ambiente fique, não vou chamar de seguro, mas fique um pouco, não claro, né, na verdade, para você entender como é que é o tamanho da tua oportunidade frente ao risco. Assim, primeiro, eu acho que em 2017, se não me falha a memória, 2018, o Tribunal de Contas da União incorporou como um dos seus pilares de capacitação e treinamento o Complexo Industrial da Saúde. Então, acho que ele mesmo identificou que nem ele sabia direito e que ele precisaria estudar. Se eu for imperador do universo, eu vou trocar todo mundo do treinamento do TCU com a fiscalização, porque eles às vezes não conversam tanto entre si. Mas são altamente vanguardistas, eles têm uma visão muito interessante do porquê que é estratégico, importante e deve ser feito. Nos estados, os estados que têm laboratórios oficiais já se depararam com o problema. Então, tem estados que sequer lidam com o problema, e alguns estados, como o caso do Paraná, onde já tive o prazer de ser acionado pelo Tribunal de Contas do Estado, o voto do relator, do meu caso, é brilhante. Se ele tivesse publicado na revista da Fiocruz, você não conseguiria
saber a diferença do voto dele de um artigo do Gadelha, por exemplo. Dizendo exatamente isso, de que, embora a fiscalização seja de que a gente deve buscar o menor preço como a regra e a aquisição por dispensa ou com algum outro tipo de preferência seja a exceção, no caso de transferência de tecnologia, no caso de inovação, essa é a regra. Então, o meu escritório, os lugares onde eu trabalhei, assim, a gente nunca trabalha com coisas de compra contínua. Né? Assim, eu não sei fazer compra de papel, né? Mas eu sei fazer compra de submarino. Então, por quê? Porque ela não está prevista em lei, né? A inovação não vai estar prevista em lei. Então, isso é um preceito fundamental. Então, eles precisam entender, eu acho que há um interesse de aprendizado, então o próprio processo de fiscalização serve para criar rotinas e conhecimentos internos dos órgãos de fiscalização, e isso, ao longo desses últimos 10 anos, foi possível, né? Acho que ninguém entende melhor das PDPs do que a CGU, por exemplo, atualmente, porque ela foi em cada uma delas e foi nos estados e foi nos lugares e relatou e apresentou os problemas, etc. E as novas normas têm sido feitas com base nesse aprendizado. Por outro lado, como está muito distante porque daí não é o Estado que vai comprar o produto final, não é ele, eventualmente, que vai ser o beneficiário. Isso gera um segundo problema, que é a fiscalização, ela tem interesses divergentes do Estado, porque às vezes o recurso estadual está sendo feito para atender um programa federal de uma doença que eventualmente não acomete o Estado. Né? Então, esse tipo de desenho precisa ainda ser melhor explorado, eu diria, de que existe uma necessidade de que o laboratório, né, eu não gosto muito do termo, mas eu mesmo usei muito, que é a vocação. Um determinado estado, por exemplo, o laboratório que está na Bahia, ele precisa olhar a anemia falciforme, porque 60% dos casos de anemia falciforme vão estar na Bahia. Então, não adianta ele não produzir o medicamento que ele vai consumir, ele pode produzir outros, mas primeiro ele tem que atender as demandas urgentes. Se isso acontece, eu acho que há um melhor alinhamento com os órgãos de fiscalização do território. Né? Então, esse desenho ele é um pouco mais dificultado, por quê? Porque, no primeiro momento, a fiscalização começa em nível da União e depois ele vai ensinando as fiscalizações estaduais. E, ao mesmo tempo, o laboratório estadual também fica aguardando o comando da União. Então, às vezes, ele fala, bom, mas não está na lista de estratégico a anemia falciforme, mas ele pode incluir. Ele não precisa necessariamente estar toda hora atendendo só a expectativa do governo federal. Isso é algo que precisa ser melhor trabalhado. O ponto é importante porque vou falar um pouco de como eu estou vendo, mas aí é uma coisa muito importante a tua opinião. Justamente por falta um pouco dessa harmonização, desse direcionamento em várias dimensões. Hoje, você falou uma frase agora interessante, que hoje não tem ninguém que entenda mais do PDP do que a CGU, dos órgãos de controle, que eles estão lá. Porém, quando a gente traz, na verdade, o governo traz uma modalidade de inovação que traz risco, traz incerteza, traz uma encomenda de algo, de uma solução que hoje talvez não exista. Né? Estamos falando de encomendar algo que a gente já tem uma necessidade, ou já existe alguma coisa que atenda parcialmente, mas que precisamos melhorar e por aí vai. E você também comentou rapidamente que no estado do Paraná vocês exercitaram modelos diferenciados. Bom, hoje a portaria, principalmente do PDIL, do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, ela estimula também outros arranjos e outras modelagens de instrumentos jurídicos. E aí tem sempre o grau da incerteza. Quando a gente começa a conhecer muito uma coisa e começa a funcionar, obviamente, a reprodutibilidade daquilo se torna mais natural. O incerto, ele acaba, como você falou dos diálogos também, acaba sendo uma coisa mais desafiadora e talvez um certo um olhar mais distante. Qual é que você está vendo? E aí você espera hoje, você tem dito, você é um entusiasta de novos modelos também. Entre outros, a gente pode listar durante a tua
teu tempo de permanência lá, existia um decreto que até previa, enfim, você pode até falar um pouco disso com o plano de fundo, mas previa outras modalidades, além da parceria para transferência do produto em si já registrado, onde jogava um pouco isso para frente no risco, onde a gente consegue modelar espaço, aí sim, nessa harmonização com os órgãos de controle, com todo o sistema que está em torno do processo de licitação, de compra pública, exercitar novos instrumentos, seja uma compensação tecnológica, que também já aconteceu em outros setores, não da saúde. É como trazer isso para uma rotina, não chamar rotina, mas para uma coisa mais trivial, da mesma forma que a PDP se estabeleceu nos últimos 10, 15 anos. Aí você está vendo, você espera que isso aconteça, por exemplo, que haja projetos de desenvolvimento e inovação local desafiando alguma modelagem. O que você está vendo de mais, o que pode ser mais hoje palatável, já num primeiro entendimento para tanto os órgãos de controle e para as partes, para exercitarem, já que a gente está falando de algo que pode não chegar ao fim. O que se chega ao fim, você tem que pensar num outro tipo de mecanismo de compensação, por conta do tamanho do investimento, ou até do investimento do próprio Estado, como você falou, o Estado pode trazer dinheiro para desenvolver essa plataforma. A pergunta foi um pouco abrangente, complexa, mas é porque os modelos, há espaço para desafiar novos modelos, a legislação permite, mas a gente ainda está numa carência, talvez, de inovação em modelos. Eu acho assim que, de certa forma, na minha leitura, eu acho que o Ministério da Saúde ele tentou, nesse momento, não abraçar tudo. Tá? Ele tentou focar naquilo que é mais caro para ele, né? E deixou que os outros modelos sejam cobertos pela própria legislação. Então, independente do movimento que está sendo feito pelo próprio Ministério, eu tenho acompanhado, participo de alguns e observo outros, novos modelos estão surgindo. Então, alguns modelos que começam com arranjos organizacionais diferentes, em que os laboratórios oficiais estão criando subsidiárias com finalidade lucrativa, com operação de mercado, e com duas coisas que eu acho extraordinárias, que é um olhar para uma inserção internacional da cadeia, de ter pesquisa multiterritorial, e a segunda é aquisição de tecnologia. Então, muitas vezes, a gente acha que o caminho mais rápido é ir lá e desenvolver daqui 10 anos, testar e dar certo. Mas a gente sabe que a dinâmica de indústria multinacional você vai lá, achou legal aquela startup, compra ela inteira. Incorpora no seu portfólio. Incorpora. E isso é uma coisa que a gente explora muito pouco. Nesse momento, pós-pandemia, a gente tem uma grande vantagem de mercado, que são os investimentos que foram feitos durante a pandemia, sem planejamento ou com alto risco, eles não deram certo. Então, esses ativos estão à disposição do mercado. Então, alguns casos que eu acompanho, de que os investimentos foram comprados por 1/10 do valor do investimento. A plataforma completa tecnológica. E ela, claro que ela não vai ser mais comprada para usar para Covid, mas você vai usar para outra coisa. Fazendo parênteses, a Butanvac entra nisso? Talvez. Ela acabou de ser descontinuada, né? É porque ali, na verdade, a plataforma como um todo, ela serve para a produção de várias vacinas. Então, ela foi temporariamente utilizada para aquilo, mas o problema dela não é nem a qualidade da vacina em si, mas é a competitividade. Como as vacinas, diferente da H1N1, quando eu acompanhei no primeiro ano, um ano antes de ser declarada a pandemia, a gente já estava monitorando os casos, a partir dos casos que tinham acontecido na China. Então, em um ano, nós tínhamos 348 projetos em fase 3. Então, assim, não há, pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma outra velocidade de desenvolvimento tão abundante e tão rápida. E o que eu posso dizer como especialista do tema é 348 projetos não chegam na fase 3 em 10 meses. Eles eram projetos que foram reconvertidos. Entende? Então, o projeto do Butantan, ele serviu para atender a crise emergencial. Mas ela não é a vacina de Covid, ela já nasceu negligenciada. Porque ela era gigante, colocada num único ano, mas ela é uma doença, agora, é claro que a gente teve uma letalidade alta, número de contaminações, etc. Mas ela é uma doença
que ela é manejável muito bem, como a gente viu a partir da vacina. Então, como produto, ele não vale a pena ser mantido por muito tempo. Por quê? Porque se fosse só a deles, poderia ter sido mantido. Mas como existe uma outra plataforma na Fiocruz, existem outras tecnologias, etc., não vale para uma instituição como o Butantan, que é uma instituição de pesquisa de fronteira, continuar produzindo uma plataforma que ele já domina, né? Então, por isso, acho que é uma questão mais de estratégia do que tecnológica, né? Então, esses modelos, eles têm surgido, eu acho que eles levam, então, a formas de contratação que estão previstas e que são pouquíssimo exploradas, né? Eu acho que outros setores, como o setor de defesa, por exemplo, também vai criando jurisprudência para que possam ser aproveitados modelos como medidas de compensação, né, que foi utilizada lá na questão dos aceleradores lineares no Ministério da Saúde e depois não foi utilizado mais. E a encomenda tecnológica, que é a ferramenta com mais tempo de uso e que foi recentemente também utilizada, eles vão gerando oportunidades de novos modelos. Mas eu não vejo que, né, considerando o que é previsível, que são mais 2 anos e meio de gestão, não vejo que a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai ir além das PDPs e da PDIL. Porque já é bastante, ele já vai contratar projetos que vão muito além da própria gestão, já foi um esforço muito grande, e pelo que eu acho que deve acontecer, é de que, e espero também, né, de que no ano que vem a gente consiga tratar a progressão do projeto de lei, para daí consolidar de fato o que foi proposto nas portarias, porque, claro que a gente sabe como entra o projeto de lei, mas nunca tem certeza de como ele sai, né? Mas nesse caso, e pela experiência em outras questões que envolvem o complexo industrial da saúde, eles são geralmente aprovados por unanimidade, são discutidos de uma maneira muito democrática e republicana em diferentes campos políticos. Então, neste caso, eu acho que pode haver, digamos, pelo que eu já escutei, né, de comentários sobre o PL, redução um pouco do tamanho, né? Algumas coisas que já estão sendo cobertas pela portaria podem não necessariamente estar no decreto, no projeto de lei. Você colocou uma coisa interessante, eu sou bastante crítico, por exemplo, à apresentação de parâmetros percentuais, de controle em lei. Porque se você quer mudar, você tem que fazer uma coisa que você não consegue mudar. Então, eu acho que a espinha dorsal deve vir por meio do projeto de lei e permitir que as portarias das diferentes áreas se adequem a esse conteúdo. E, como eu já falei também, acho que a Lei 14.133, ela traz algumas oportunidades da gente inovar bastante nas fases anteriores à contratação. E é um grande projeto de planejamento e uma excelente matriz de risco. Porque o gestor, como ele não pode errar, ele não pode pôr no papel que ele vai errar. Então, ele coloca o plano de risco dos projetos no Brasil, na área pública, são absolutamente fantasiosos. Porque é um projeto onde tudo vai dar certo, tudo vai ser convergente, nada vai dar errado. E a realidade é draconiana, ela dá errado, né? Então, a gente tem que dizer isso. Eu me lembro que há quase 14 anos atrás, 14 anos atrás, eu peguei o final de um processo que tinha começado 5 anos antes, onde o Instituto de Tecnologia do Paraná tinha comprado a tecnologia de anticorpos monoclonais por meio de hibridomas, que era a primeira forma de fazer, né? Hoje ele é feito em cultivo celular. Qual que era o problema dessa tecnologia? Você produzia um anticorpo monoclonal perfeito, mas 5 ml. Então, a gente precisa produzir 5.000 litros do negócio. Ele não tinha rendimento. E estava na proposta. Era um projeto internacional, estava colocado lá claramente. Olha, nessa fase ele pode falhar. E falhou para o mundo inteiro. Falhou para a Genentech na Califórnia e falhou para o mundo inteiro. Era uma falha necessária, porque ele mostrou que essa plataforma estava no caminho certo, mas precisava mudar. E foi para cultivo celular. Então, naquele momento, como a legislação era muito perversa no Brasil, todo mundo foi punido por ter que interromper o projeto. E daí, eu nunca mais quero olhar isso, né?
E logo, poucos anos depois, vem na nova plataforma o mesmo projeto, a mesma estratégia. Então, isso a gente precisa aprender. Quer dizer, ó, não existe, e eu, né, comentei isso ontem no outro contexto, mas para mim não existe transferência parcial de tecnologia. Né? Você faz toda a transferência, é uma transferência integral. Não quer dizer que você transferiu todo o conhecimento. Ninguém consegue absorver todo o conhecimento, mas ele vai gerando transições de fase. Você vai indo para patamares em que você não volta mais. Né? E isso é importante. Componente crítico, né? Você está olhando o que tem de valor dentro do processo inteiro. Eu acho que esse olhar é interessante. Ele faz com que possa haver maior, e eu vou falar a palavra, uma flexibilidade para se jogar com as possibilidades e oportunidades, em troca de não perdê-las, dentro do timing que, às vezes, ele não é tão... geralmente, ele é desfavorável, porque também é um ambiente político, a gente tem que entender que tem todo um contexto de formulação, aprovação e execução, então a gente tem um momento, mas é isso, acho que a inovação traz todo esse desafio que também instiga bastante a gente estar nesse mundo aí há algum tempo, tentando encontrar melhorias aí de processos para trazer para o Brasil. Olha, eu não sei se vocês têm mais... Pergunta. Por favor, eu ia falar exatamente isso. Eu abri aqui porque... Desculpa, quero que você quer. Por favor. Você comentou muito, Rodrigo, sobre os desafios do processo de inovação, né? Acho que o processo de inovação ele é gigantesco e sim, ele tem que virar um produto, né? A gente tem que falar assim de virar um produto. Acho que a gente tem na mente que a inovação radical ela tem uma importância muito maior, acho que em algumas situações sim, mas a gente não pode deixar a inovação incremental de fora, porque ela consegue trazer soluções de uma forma muito mais rápida, mas ainda assim tem um custo, tem um envolvimento de recursos humanos, tem um depósito aí de tecnologia, de inteligência né, da empresa que está desenvolvendo isso, mas acho que a gente enfrenta ainda 2 pontos importantes. Primeiro, a consolidação disso, de trazer isso de fato para o mercado. Você comentou das administrações infusionais, depois subcutâneas, evoluindo para via oral, que é um ganho gigantesco para o paciente, mas a empresa tem um custo de desenvolvimento de fato, e de testes, de estudo, de registro, e de chegar esse produto à mão do consumidor. Mas a gente também lida com outro ponto, que é a precificação disso. Eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade em termos de regulamentação nacional em precificar a inovação incremental. Então, como que você enxerga hoje, frente a todas essas mudanças de marco regulatório, de frente a todas essas discussões de legislação ainda, como que a gente pode melhorar esse cenário da precificação e ser justo também com quem desenvolve, com quem despendeu tempo, recurso, e fazer esse produto chegar, de fato, ao mundo consumidor? Eu acho que essa é uma questão assim, das mais importantes, porque a gente não pode imaginar que de um dia, em 10 anos que seja, em 10 anos nós vamos estar equivalentes às empresas suíças, francesas e outros lugares. Não é plausível esperar. Então, a gente tem trabalhado há muito tempo, né, e fico feliz, né, que Leandro Sapato está lá no Ministério, no lugar de estive, e agora ele está ali ao lado do Gadelha, porque isso é fundamental. Então, primeiro, a inovação radical, sendo bem acadêmico, ela não dá dinheiro, ela dá prejuízo. E, geralmente, o rápido seguidor vai ganhar muito mais dinheiro. Sim. A Apple pode ser maravilhosa em termos de valor de mercado, mas a Samsung ganha muito mais dinheiro. Né? Lucratividade. Porque você não vai precisar cometer os erros que foram cometidos pelo inovador. Então, assim, primeiro, eu acho que se a gente quer fazer inovação radical, a gente tem que falar de projetos de 50 anos, né? E não de 10 anos, de 5 anos. A segunda coisa é, a inovação incremental, ela é transformadora para o acesso. E por isso ela deve ser remunerada, exatamente por isso. Porque a gente não consegue, a gente deve colocar na cesta de valor, digamos assim, essas questões de comodidade, de acesso, de uso, de efeitos. E elas são todas resultado. Né? Dificilmente você vai escutar o teu paciente sobre como fazer uma molécula complexa.
Mas você certamente vai escutar o seu paciente sobre como dói ficar 2 horas com uma agulha enfiada no braço, perder o dia inteiro para correr a aplicação. Isso tem um valor inacreditável. E a regulação brasileira hoje, ela não enxerga. Ela diz, não, eu vou ver quantos miligramas tem de princípio ativo e vou dar o preço por isso. Que é um absurdo, né? Já disse isso presencialmente em várias oportunidades. É um absurdo, porque se você desestimula toda a cadeia, porque daí a indústria quer produzir mais princípio ativo, o médico quer prescrever, né? Tem o efeito lá da série da Netflix que vai falar sobre os opioides nos Estados Unidos, mostra isso. Nós criamos exatamente a mesma coisa. Quanto mais miligramas você prescrever para o paciente, melhor é para o mercado. E a outra coisa é de que a regra... Eu fiz a contribuição com relação à revisão da portaria de especificação, e outras pessoas também fizeram semelhantes, de que foi uma primeira tentativa de colocar o preço da inovação incremental. Mas já colocava ela atrasada. Você podia chegar a 50% do valor. Eu falei, não, tem que chegar... Para mim, poderia ser um preço novo, mais alto. Mas, como eu sei, por escutar da própria indústria farmacêutica, eles têm dificuldade, às vezes, de imagem, de colocar preços mais altos, que a gente chegasse pelo menos ao preço do inovador, né? Então, assim, não há nenhum demérito na inovação incremental. Ela é tão importante quanto a inovação radical. A inovação radical, ela não é um fenômeno individual, ela é um fenômeno coletivo. Então, você não escolhe fazer, né? O Tesla é testemunha, ele pode ser a pessoa das mais geniais que a raça humana já produziu, mas ele morreu na miséria e sofreu demais, né? Porque ele estava fora do tempo. Então, demorou, sei lá, 50 anos, 100 anos, até hoje, para você conseguir difundir. Nós, como indústria nacional, como território brasileiro, a gente tem que trabalhar em cima da inovação incremental. E liberar. Eu sou, embora um desenvolvimentista convicto, eu sou muito contrário a regulações de preço. Porque a gente hoje, e isso está lá nos órgãos de controle, do ponto de vista da fiscalização, eles não reconhecem o preço CEMED, porque ele é um preço que não é praticado. Então, ele é um preço de reserva que não é praticado. O Ministério da Saúde, que é o principal comprador do país, não precisa dele, porque ele consegue 95%, 98% de desconto em cima daquele preço. Então, a gente está inibindo a inovação incremental sem nenhum benefício aparente. Então, isso a gente precisa revisar urgentemente. Eu estou pegando o gancho que ela deixou e já te cumprimentando, né, pela clareza da tua exposição, trazendo um case para o colega futuro advogado, né, falando de precificação e de investimento das farmacêuticas. Nós estamos com um case, né, o Givinostat, Elevidys e o Vamolorone, que foram desenvolvidos para distrofia muscular de Duchenne. Tivemos 55 ações judiciais propostas, 13 delas com tutela de urgência concedida, envolvendo um custo de 252 milhões de fornecimento. E o Gilmar Mendes, numa decisão de uns 10 dias atrás, ele suspendeu todas essas tutelas e falou assim, olha, gente, não, eu não tenho condição de bancar isso. Vocês se resolvam. O Ministério da Saúde vai conversar com a farmacêutica e vamos ver uma forma de viabilizar isso. Eu achei fantástico, né? Porque, na realidade, é um estímulo à formação das parcerias, que é o que você expôs aqui. Então, eu queria te trazer esse case, é uma coisa super recente, um medicamento novo também. Isso é muito interessante, porque eu participei de uma argumentação junto ao Conselho Nacional de Justiça, subsidiando a assessoria jurídica do Ministério, que essa inviabilidade de que a gente recorra ao judiciário para fazer gestão. Não dá. A gente tem, primeiro, constitucionalmente não pode, mas na prática é terrível. Inviabiliza todo o sistema de saúde. Exato. Eu, como secretário substituto, eu despachava os projetos de judicialização do Ministério e, como eram dezenas, uns 800 processos por semana, mais ou menos, que eu assinava, eu sempre tentava olhar
o menor e o maior. Então, o menor era uma judicialização de captopril numa ação de R$16, numa pilha de papel desse tamanho. Certamente tinha muito mais papel ali, sem contar as horas de pessoas que estavam ali, porque não fazia sentido, né? E a mais cara era, naquele momento, era também para uma doença, não sei se era do Duchenne, mas era uma dessas, e era assim, R$18 milhões. Que hoje parece nada, né, comparado com as outras que a gente já tem. Mas naquele momento o que me chamou a atenção é de que o juiz, para dar a tutela de urgência, ele bloqueou as contas do Ministério pelo Sisbacen aonde estava disponível. Então, ele bloqueou uma transferência que era complementar ao Bolsa Família de 3 mil famílias que receberiam lá R$75 a mais. Ou seja, ele cerceou o direito de 3 mil famílias para conceder o de 12 famílias. Nesse caso era até um pouquinho mais. Mas, então, isso não dá, né? Então, a gente propôs que houvesse um diálogo melhor, as câmaras temáticas, coisas desse tipo. E sob esse argumento de que não é papel do judiciário fazer esse trabalho discricionário, e muito menos do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, assim, não há um problema assim. A interpretação constitucional já foi feita, mas ela é moderada pela realidade prática, né? Então, nesse caso, eu acho que o que tem que ser feito a gente até sugeriu uma época que mapeasse as judicializações e que aquilo tornasse uma lista de estratégia. O que está mais judicializado deveria ser priorizado. Por incrível que pareça, foi voto vencido naquele momento, porque havia um entendimento de que se eu fizesse isso com a judicialização, eu estaria institucionalizando ela como um canal. Então, dizendo, bom, se eu reconheço ela como um caminho, só que não precisava reconhecer, ela já existe, ela já está aí. É o maior sinalizador. Se eu estou sinalizando alguma coisa que não vai bem, vamos olhar para isso. Exato. Porque havia também, e foi feito isso, havia uma complementariedade que tem a ver com a fiscalização, e isso sim é papel daí também do judiciário, que era a litigância de má-fé. Então, haviam, e o caso emblemático com algumas doenças raras era pessoas que já não ou já tinham ido a óbito, ou não tinham aquele diagnóstico, entrando, pedindo medicamento. Às vezes a pessoa nem estava envolvida, era só alguém que prescrevia com alguém que judicializava. Então, esse tipo de estratégia é a exceção da exceção da exceção. Quem entra, e eu faço muito subsídio para advogados do parecer técnico sobre a necessidade do medicamento, e isso é raríssimo, cara. E facilmente a Polícia Federal vai lá, pode prender todo mundo, isso não tem problema. Mas na maioria dos casos as pessoas querem viver. Sim. Né? Então a gente tem que conseguir garantir esses recursos. E a transferência de tecnologia, a produção local e o atendimento prioritário a eles é uma bandeira perfeita, né? Assim, não há ninguém que vai ser contra. Então a gente precisa moderar. Primeiro, eu acho que é reconhecer, né? Quer dizer, ó, somos, como eu falei bem no início, somos um país de advogados. Então a gente precisa reconhecer que quando o judiciário se manifesta inicialmente, ele tem que ser ouvido. São coisas importantes que estão sendo ditas ali. E o Ministério tem que dar vazão para isso, né? Porque você não consegue afastar. Você vai ter que lidar. Ao mesmo tempo, eu já tive o desprazer de receber a minha própria nota num processo judicial de um medicamento que estava incorporado, a prescrição foi para o lugar onde ele foi prescrito e foi incorporado, e o medicamento não estava sendo fornecido, já há 3, 4 anos depois da incorporação. Então, nesse caso, era claramente a falta de ter produção, né? Então, essa é uma questão bem importante. Posso fazer o próximo? Por favor. Rodrigo, primeiro, parabéns pela exposição. Minha pergunta é a seguinte: os países membros da OMS estão discutindo um acordo global sobre pandemias, né? Inclusive com proposta encabeçada pela União Europeia, com um trabalho bem bacana dos professores da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nesse contexto, né, da urgência, como é que entra essa nova regulação e essa nova lei? Espero que
que se transforma em lei, no contexto de urgência, de um projeto curto, de algo mais, de não perder o time. Como é que a gente pode endereçar essa questão em novas pandemias? Ou a gente vai ter que voltar a falar de TRIPS, aquelas discussões antigas de propriedade intelectual de mais de 20 anos? É assim, quando eu entrei no Ministério, a crise da vez era a Zika, né? E eles queriam fazer PDPs de Zika e parcerias de Zika. 18 meses depois que eu entrei, eu recebi uma carteira da Fiocruz, que eles tinham feito seleção, tinha 230 projetos para Zika. Nenhum deles recebeu recurso, porque já tinha passado, né? Então, assim, uma coisa que quem falou foi o Oswaldo Cruz, há 120 anos atrás, ele estava lidando com uma pandemia. Ele resolveu o problema criando a Fiocruz, que nos salvou, né, junto com o Butantan, que também tem influência dele, salvou a gente agora 120 anos depois. Então, do ponto de vista da saúde, a gente não tem como responder à demanda urgente. Embora, como eu falei, não houve nenhum outro relato na história que eu conheço da indústria de saúde que tenha respondido tão rápido. De você estar 14 meses depois, você está aplicando a dose. Então, o regulatório foi inovador. Eu me lembro perfeitamente desse diálogo. Eu tive com o PNI, eu estava tentando trazer para o Brasil o dossiê e a produção da vacina pentavalente, que já era a vacina que o PNI consumia. E foi pedido que a gente fizesse estudo clínico, que tinha um monte de problema. A inspeção da fábrica, porque o primeiro lote da Fiocruz ele não veio da China, ele veio da Índia. Aquela planta foi aproveitado o dossiê que nós tínhamos pedido de inspeção para pentavalente. Porque o que não funcionou para a pentavalente, ironicamente, continuamos sem ela, né? Então, assim, a gente responde mais rápido. Mas algumas coisas são fatos dados. Assim, nós teremos várias outras pandemias nos próximos 100 anos, certo? Então, não há surpresa nenhuma, certo? A gente, né, eu digo, às vezes, que a gente, no SARS-CoV mesmo, a gente tem um que é tão letal que você morre antes de sair do leito hospitalar, portanto, ele não propaga, né? E tem um que é super contagioso, mas ele tem uma letalidade relativamente baixa, porque a base contaminada foi muito grande. E em algum dia nós teremos o que faz as duas coisas. Este a gente tem que estar preparado já, né? E como que a gente está preparado? Com a incorporação de competências de base. A gente tem que ter bioreator grande, né? A gente tem que ter indústria, a gente tem que ter coisas que possam ser reconvertidas. A gente tem algumas coisas que são muito inertes por causa do medo, né? E daí, quando vem a pandemia, tudo é tolerado. Daí podia tudo, foi rápido, o registro foi rápido. E por que a gente não funciona assim o tempo todo, né? Então, esse tipo de pergunta é que a gente precisa fazer, porque não há nenhuma dúvida de que nós teremos outra pandemia, né? Então, a gente tem que estar preparado para a próxima pandemia. E a inovação é exatamente isso, é comprar aquilo que a gente não sabe, né? Mas os ativos básicos a gente já conhece. Claro. Parabéns pela palestra, Rodrigo. E a pergunta é, qual, né, escutando, né, vendo um arcabouço jurídico, essa sensibilidade, né, do projeto de lei para a gente ter uma segurança jurídica, como atrair o investimento? Ou seja, além da complexidade da matéria em si, como, por exemplo, o transferidor da tecnologia. Eu imagino que o Brasil também tem os seus concorrentes. O que me faz vir para o Brasil ou não? Então, a despeito de ter um arcabouço, clareza e tudo, a minha pergunta é, quanto o Brasil vai conseguir atrair no final do dia? Uma pergunta mais para o economista. Essa é uma questão bem complexa, porque, como eu falei, o empresariado brasileiro ele gosta de proteger o seu próprio mercado, né? Então, as nossas regras, de certa forma, elas são feitas para que seja atrativo investir no Brasil, mas talvez nunca vai ser tão atrativo em perspectiva comparada, porque há outros territórios que precisam
fazer o que o Brasil fez no século XIX. Foi o país que mais cresceu em produção industrial no mundo. Mas a gente não consegue manter sempre esse mesmo ritmo. Então, assim, uma característica estrutural do Brasil. Meu primeiro emprego foi ghostwriter para o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, na época, que escrevia para a extinta Gazeta Mercantil. E a primeira coluna que a gente escreveu foi sobre a taxa de juros brasileira. A taxa de juros era alta, etc. E ela continua alta. E ela é alta de uma maneira estrutural. Se você colocar 4,5% de juros real na economia americana, eles vão implodir completamente, na japonesa, etc. Então, a primeira questão hoje é de que o dinheiro não para de vir para o Brasil, mas ele olha a saúde, que tem risco, e ele olha o nosso setor financeiro, que é espetacular. Nossos bancos são modernos, atuais, a gente fez um Pix, a gente faz um monte de coisa. Ele, comparativamente, prefere investir no nosso setor bancário ou investir no nosso setor agroindústria. Não há demérito nenhum nisso. São características estruturais. Então, num primeiro momento, você precisa daí conseguir produzir alguns resultados de lucratividade extraordinária. E com casos mesmo, de dizer, isso aqui deu certo, vai vir mais gente tentando fazer a mesma coisa. Quando você consegue ter um projeto de grande impacto, ele vai buscar outros perfis de empresários que vão vir junto. Entende? Então, eu acho que sim, embora não seja, digamos assim, da intenção principal do Ministério da Indústria e Comércio, de criar campeões nacionais, eu acho que o papel dos campeões nacionais é um pouco de mostrar que vale a pena vir. Seja porque ele vai compartilhar o risco com você, seja porque você vai tentar tirá-lo do mercado e ocupar o lugar dele. Então, né, é muito interessante na dinâmica. Eu não gosto muito da dinâmica de startups americana, porque a última vez que eu acompanhei, a cada 2.000 startups, uma vira Google, certo? Então, a gente não tem a oportunidade de queimar recursos para falhar 1.999 vezes. A gente tem que investir em 50 startups e 10 tem que chegar lá na frente. Nenhuma ainda virou o Google, né? Mas a gente também não precisa virar o Google. A gente tem patamares. O Brasil tem poucas empresas de médio porte. A gente tem muita empresa de micro e pequena empresa e tem boas empresas de grande porte. Tirando o estado do Rio de Janeiro, que tem no tecido industrial empresas de médio porte, a gente precisa fomentar um pouco mais. Então, eu acho que o que a gente tem que mostrar é que existem... que olhar o Brasil como um todo é muito difícil. A gente precisa olhar territórios específicos de competitividade. Eu sou muito aderido ao conceito de arranjos produtivos locais. Eu acho que a gente cria competências locais, né, como os polos de competitividade franceses, e lá no Paraná a gente olhou muito isso porque a Universidade de Compiègne tinha um grande processo de transferências de tecnologia para a Federação das Indústrias, né, e o meu chefe, à época, ele tinha sido salvo, né, porque ele desenvolvia produtos para alimentação da merenda. E quando ela foi descentralizada, a compra, a empresa dele foi perto da falência. E ele estava em Compiègne fazendo alguns treinamentos e desenvolveu uma barrinha Nutri. E daí aquela inovação foi transformadora. Todo mundo copiou ele depois. E ele salvou a empresa e virou um grande defensor da pauta de inovação. Isso é fundamental, né? Então, eu acho que a gente precisa criar alguns casos de rentabilidade boa. Os genéricos é uma prova disso, né? Os nossos empresários que produzem medicamentos genéricos têm taxas de lucro muito atrativas. Não deixam de inovar por causa disso. Exatamente. Então, assim, você tem inovação incremental, você tem inovação em coisas muito complexas, é até meio difícil de falar, às vezes, de inovação incremental. Você faz uma nova apresentação, uma formulação. Então, eu acho que a gente precisa mostrar que nem sempre você precisa estar sempre no setor de mais lucratividade. Os patamares intermediários também são muito interessantes, né? A gente tem... meu irmão trabalha na Cargill, né? Então a gente olha um pouco
empresas que trabalham com produtos de baixa taxa de lucratividade têm que ter escalas imensas. Então, nesse caso, a gente tem uma grande oportunidade no setor de saúde de você trabalhar com coisas especializadas, de núcleos menores, com risco menor. Porque você, embora tenha um risco tecnológico alto, o teu risco de mobilização de capital acaba não sendo tão grande, né? É claro que a gente está sempre falando de ordens, né, que não são para pessoas comuns, né? Nós estamos falando de um setor de alto custo. Mas dentro desse setor existem segmentos no Brasil que podem ser muito rentáveis. A gente só tem o pilar de qualquer projeto de investimento é começar com a expectativa do empresário sobre a taxa interna de retorno. O problema no Brasil que eu vejo hoje é de que a taxa interna de retorno que a gente coloca é muito alta. E na hora que você coloca uma taxa interna muito alta, praticamente só o setor financeiro consegue devolver, né? Então, a gente também precisa um pouco sensibilizar os nossos empresários e dizer, olha, talvez não seja o seu primeiro negócio, mas como segundo negócio, vamos colocar um pouco de dinheiro na saúde. E foi o que as indústrias de medicamentos genéricos fizeram. Elas não levaram as suas empresas a produzir os medicamentos biológicos. Elas criaram subsidiárias específicas para assumir esse risco e, caso elas não deem certo, não compromete o negócio principal. Isso é de uma inteligência brilhante, né? Está se esgotando, mas vai fazer uma pergunta tão cabeluda que eu acho que era. Boa história. Bom, a gente começa primeiro no café. Não, mas a brincadeira é se você conseguir. Não, acho que tudo isso que você acabou de falar aqui, onde que a reforma tributária poderia, eu não sei como você está vendo a forma como ela está sendo estabelecida, porque dentro da área da saúde isso pode ser fundamental também para ajudar, não só a dar mais, vou chamar mais coragem, mais ímpeto para o empresariado, de uma certa forma local, mas de uma forma de quem está trazendo para cá. Mas eu tenho uma anedota boa dessa. Assim, a primeira vez que eu negociei com um parceiro russo, negociamos a parte de tecnologia, combinamos tudo certo, produção, etc. E daí veio o representante da área econômica e tributária. E eu comecei, e ele já morava no Brasil há bastante tempo, eu não falo russo. E comecei a apresentar para ele a nossa estrutura tributária. No final da reunião, ele falou, eu entendi. Eu vou colocar o projeto de vocês na minha verba de marketing. Porque não tem a menor chance desse negócio funcionar, né? Então, assim, a reforma tributária, ela tira um atraso de 70 anos do país. Ela é a melhor possível? Não. Ela vai resolver todos os problemas? Não. Mas a gente não pode estar num sistema assim, se todos os países usam a outra regra, a gente primeiro tem que estar na regra geral para daí tentar inovar. Então, assim, hoje a gente joga 3%, 4% do PIB no lixo para fazer a gestão. Eu já tive uma reunião no Ministério da Economia, não me lembro exatamente como chamava, jamais do nosso Ministério da nossa época, mas que era de que a gente tinha sobre medicamento IPI, na verdade, Imposto de Importação, com alíquota zerada. Mas eu era obrigado a fazer todo o recolhimento, todas as guias, todo o processo, toda a contabilidade de algo que não gerava imposto. Então, assim, eu jogando um custo no lixo. O Instituto de Tecnologia do Paraná, ele tem 85 anos. Na década de 70, ele deixou de ser uma instituição estatal e se tornou uma empresa pública. Naquele momento, ele tinha 500 funcionários. Ele contratou 85 contadores para poder entender o que queria fazer com a questão tributária. Esses contadores continuam lá. Entende? Então, assim, não dá para a gente ter alguma coisa. Eu estou até de tarde, se tiver tempo livre, eu vou ver a exposição do Dali que está tendo aqui. Então, eu sou um apaixonado pelo surrealismo. Mas no dia a dia do trabalho não dá, né? Porque, assim, o que foi feito agora é tão ou mais importante do que foi o Plano Real. Só que a gente vai demorar 10 anos, assim como o Plano Real, para entender essa importância. Tá, né? Muito bom. Algo mais? Bom, Rodrigo, a gente sabe que a gente fica, se deixar, né? Fica às vezes 10 horas de ouro. Fácil, a gente aqui, ainda mais a gente que acompanha de guerra aí há algum tempo, mas primeiramente agradecer, foi muito bom, é sempre bom te ouvir, é sempre bom, e você está sempre atualizado e trazendo vários ângulos aqui de provocações também, né? Não só das opiniões, mas de provocações muito importantes.
dentro de um assunto que, de fato, dentro da saúde hoje está sendo muito observado, porque é uma aposta do governo também, nesse campo desenvolvimentista. A gente sabe dos benefícios que isso pode trazer, uma vez uma política bem implementada. Então, assim, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. De novo, preciso dizer que é um prazer estar contigo e agradecer o espaço aqui da Câmara de Comércio França-Brasil também por essa oportunidade. Passar para a Tati aqui fazer os palavras finais. Eu e a Valéria, aqui como vice-líderes da Comissão de Saúde, nós gostaríamos de agradecer vocês dois. Rodrigo, sempre com informações aí muito precisas, atuais, interessantes. Também, né, a gente já se conhece há algum tempo e sempre tem coisa nova. Obrigada pela oportunidade. Valéria, não sei se você quer dar uma palavrinha. Só agradecer, obrigada, foi incrível. Você é imparável, né? E obrigada, audiência. obrigada vocês que ficaram aqui até agora também conosco. Obrigada, Rosângela. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos.